through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you... Prestes a completar 27 anos de fundação, precisamente agora, 25 de junho, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa tem nova diretoria. Com a eleição realizada recentemente, Leovanir Martins foi reconduzido à presidência e é com ele que eu converso agora. Leovanir, prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Ana. Olha, a eleição foi disputada, né? Foram 3 chapas. A eleição de 2016, ela é uma eleição diferente de todas as demais que nós disputamos no Sindicato dos Servidores ao longo da existência dele. Além das 3 chapas, Ana, ele tem alguns outros elementos nesse processo eleitoral que acabou proporcionando uma disputa extremamente acirrada e equilibrada, desde o início que teve a campanha até a apuração dos votos, né? Então, realmente, foi uma eleição diferente, não só pelo fato de ter 3 chapas, né? Podemos destacar aqui, por exemplo, o fato de nós estarmos num ano eleitoral, de eleição de vereador e prefeito, isto fez com que muitas pessoas entrassem no processo de eleição do sindicato numa espécie de pré-aquecimento para as candidaturas de vereador que vai ter. Porque nas chapas, né, existem pessoas que são candidatos a vereadores e que estavam participando do processo político do sindicato. Talvez até nem tenham um grande interesse em se tornarem sindicalistas, mas viram nessa oportunidade do processo eleitoral do sindicato exercitar essa arte de pedir o voto, etc., para poder utilizar agora na campanha de vereador. Esse é um elemento que contribuiu muito para que tivéssemos 3 chapas e que a disputa fosse bastante equilibrada do início até o fim, né? E o Sindicato dos Servidores, a gente vê uma característica, a prefeitura é hoje seguramente o maior empregador da cidade, né, Leovanir? São 8.500 servidores. E nessa linha, quantos servidores são filiados ao sindicato, são sindicalizados? São 5.198. Quando nós falamos em 8.500 trabalhadores, nós estamos também contando com os servidores da Companhia de Economia Mista, que estes não são sindicalizados. Ah, tá. Estamos falando também de cargos em comissão, que são 300 cargos mais ou menos, também não são sindicalizados. Os aposentados, quando você fala 8.500, você está falando também algo em torno de 140 aposentados e pensionistas. Então, todos esses não são sindicalizados. Nós vamos ter aí mais ou menos 8.000 servidores. Desses 8.000, 5.198 são sindicalizados. Então, um grupo muito grande, né, que fazem parte do sindicato. Desses 5.198, um dado também interessante dessa eleição é que ela mobilizou muito a categoria. Que ótimo. Ela mobilizou muito. A categoria inteira debateu a eleição do sindicato. E aí, claro, não somente aqueles 2 elementos que eu coloquei para você no início, mas tem outros elementos que contribuíram para que a disputa fosse acirrada. Por exemplo, é incontestável e inegável que eu estou há 25 anos, 27 anos no movimento sindical, e isso gera um desgaste natural. Porque ao longo desse tempo, por mais que você tenha trabalhado com toda a dedicação, você, ao longo do tempo, você vai acumulando alguns atendimentos que não foram possíveis ser feitos. E essas pessoas vão se somando. Então, até eu sempre, na análise política que a gente faz, a gente coloca assim, qualquer eleição que nós vamos disputar, se colocar um póster de candidato, com todo respeito às nossas chapas adversárias, mas qualquer poste que for disputar a eleição com a gente, ela larga com 1/3 dos votos. Que é aquela oposição ao que está lá. É o desgaste natural, está lá. Um outro elemento, Ana, muito importante é que o momento político do Brasil hoje, em relação a quem está no poder, é muito ruim. Essa onda de denúncia, de corrupção que assola a classe política do Brasil, e quando você fala eleição, por mais que seja uma eleição de sindicato, mas é uma disputa política, as pessoas associam, ou seja, tem que tirar quem está lá. Então nós sofremos muito por isso, né? E um elemento também que não pode ser negado é que a chapa 2, especialmente, que se aproximou mais da chapa 1, ela conseguiu constituir um grupo de apoio, especialmente na educação, de pessoas que somaram muito. Então isso precisa ser reconhecido. Exatamente. Então, a chapa 2 conseguiu ter apoio de pessoas importantes que ajudaram a alavancar essa quantidade de votos que eles tiveram, né?
Não foi o mesmo desempenho na saúde, por exemplo, eles foram piores, né? Mas na educação há que se reconhecer. Ainda que tenhamos feito um trabalho muito forte nos últimos 3 anos na educação, a gente não conseguiu ter o mesmo desempenho em termos de votos, né? É que a educação e a saúde são os setores que concentram o maior número de servidores, né? São. Seguramente a Secretaria de Educação tem 4.070 trabalhadores e a saúde tem 2.100. É onde tem o maior quadro de servidores, né? E a Secretaria de Obras também tem um número razoável, são cerca de 400 trabalhadores. Mas nenhum deles fica igual a essas 2 secretarias. Não que as outras não merecem, muito pelo contrário. Nós chamamos assim de demais locais, né? Tem saúde, educação e demais locais. Ela é mais ou menos 1/3 para cada um disso, né? Levanir, e quando você para analisar, qual é a principal diferença entre um sindicato de servidores públicos e de servidores trabalhadores da iniciativa privada, considerando que o funcionário público tem algumas coisas como a estabilidade, etc., e a pouca mobilidade, pouca possibilidade de ascensão na carreira? Quer dizer, o pessoal tem alguma visão, às vezes, do funcionário público que é meio distorcida, né? A diferença entre o sindicato da iniciativa privada e do serviço público, ela existe. E ela é significativa, porque na iniciativa privada há uma rotatividade muito maior de mão de obra. Os trabalhadores são mandados embora e contratados constantemente, então é muito difícil de o sindicato conseguir ter um número de sindicalizados expressivo por conta disso. No serviço público, por conta da estabilidade e também do modelo de sindicato, você consegue ter um número muito maior de filiados e de participação no debate do andamento da entidade sindical. Porque tem a estabilidade e eu diria que os sindicatos que optaram em ser um sindicato desvinculado de partido político, desvinculado dessas amarras tradicionais e também não é aquele chamado sindicato de cartório, esse sindicato consegue ter um número bastante razoável de sindicalizados, inclusive com uma intervenção forte dentro dos governos. Eu diria que é o que a gente tenta fazer aqui em Ponta Grossa. Nós optamos por fazer um sindicalismo focado na defesa do direito do trabalhador, na defesa do direito e ampliação do direito. Para isso, Ana, é preciso que você tenha uma equipe que se prepare, que conheça a legislação, que conheça os números do município, o orçamento do município, para que você, dirigente sindical, não se autoiluda e, consequentemente, iludir os seus trabalhadores. Porque quando você não tem esse pressuposto, o que pode ocorrer? Às vezes você construiu um movimento até de enfrentamento com o poder público para ter resultado zero. Então pode ser que você faça muito barulho com resultado pífio, né? E às vezes você vê o movimento sindical, muitas vezes, a reboque de partido político ou por conta de eleição. Então também tem muito movimento que é artificial. E aí o trabalhador está sendo utilizado como massa de manobra. Nós nunca fizemos isso e não defendemos esse modelo de sindicalismo. Muito pelo contrário, a gente tenta a todo momento contribuir para esse crescimento, para essa educação política do trabalhador, para evitar que ele seja utilizado. E eu diria até, inclusive agora na campanha, a gente falava, uma das coisas que mais gratifica a gente, que mais motiva a gente, é você ver o trabalhador entendendo que ele tem direito e ele particularmente, individualmente, ele defendendo aquilo que é o direito dele. O sindicato existe exatamente para isso, para que o trabalhador entenda que o sindicato é um instrumento e uma ferramenta de defesa dos interesses dele, né? E a gente vê, né, Levanir, essa questão, principalmente quando você fala de servidor público municipal, que hoje nós temos aí, todo mundo fala, a prefeitura não pode fazer nada porque a máquina está inchada, porque tem muito funcionário, porque tem muita gente. Esse muita gente não significa necessariamente um excesso de pessoas sem ter o que fazer, né? Porque tem setores em que falta gente que as pessoas têm que se desdobrar, né? Olha, eu diria assim com muita convicção que não há sobra de pessoal. Se você analisar a estrutura que o município de Ponta Grossa tem, os diversos programas que ele mantém, podemos afirmar ao inverso, há falta de mão de obra. Não tenho dúvida nenhuma, em relação aos servidores efetivos, falta servidores. O que nós temos no município é uma estrutura organizacional aonde as atribuições de um órgão se confundem com o do outro e isso gera um problema de ordem gerencial. Gerencial.
Então esse problema estrutural existe, mas não há sobra de servidores para atender a demanda da população que existe hoje. Eu entendo que é o inverso, inclusive. O município, aliás, ele tem recorrido sistematicamente à terceirização exatamente pela falta de servidores. Ele terceiriza na saúde, por exemplo, a dia desses, inclusive, ele terceirizou a reforma do jardim de frente à prefeitura. Né? Veja, assim, do ponto de vista estrutural, uma coisa que poderia ser inconcebível. Por que ele contrata uma empresa de terceiro para fazer isso, se existe a Secretaria de Obras e o Departamento de Serviços Públicos? Né? Então, então há esse problema de estrutura organizacional, setores com atribuições semelhantes, conflitos gerenciais, porque qualquer empresa que não se cuidar desse detalhe do organograma, ele vai gerar conflitos internos e que isso acaba travando a produção, tanto a produção em termos de quantidade como de qualidade. Então eu acho assim que o município de Ponta Grossa, e não é só Ponta Grossa que tem esse problema, mas o serviço público de uma forma geral, ela supervalorizou a relação política em detrimento da organização técnica. Muitas vezes o gestor faz concessão para grupos, faz criação de órgãos, sem prestar atenção se isso vai, de fato, melhorar no funcionamento do serviço público. Então esse problema estrutural ele é muito sério, digo que não é só de Ponta Grossa, mas do Brasil inteiro tem esse problema. E nesse sentido o sindicato pode atuar e atua com essa, porque a gente sabe que isso é uma decisão política do gestor. O sindicato, nesse sentido, Levanir, tem como atuar e tentar melhorar essa questão? Com alguma limitação. A bem da verdade, com alguma limitação, porque, como você bem disse, é uma opção política do gestor. Né? Essa questão técnica nem sempre é compreendida pelo gestor. Tem algumas políticas que são adotadas, agora mesmo aqui no município de Ponta Grossa. Ao mesmo tempo que o sindicato está reivindicando a reformulação do plano de cargos dos servidores, que é uma necessidade para a organização, do outro lado você tem o governo negociando com grupos de servidores a implementação já de plano de cargos. Quer dizer, o governo discute um plano de cargos para advogados, discute um plano de cargos para engenheiros, para auditor fiscal, somando todos os servidores. Não, que eles não merecem, muito pelo contrário. Eles merecem tanto quanto todos os demais. Mas eu entendo que isso é uma política equivocada, na medida em que ele fragmenta a discussão de uma coisa que deveria envolver os 8.000 servidores. Né? Mas o governo fez essa opção. Por que ele fez essa opção? Provavelmente porque politicamente ele se sentiu obrigado a fazer. Né? Então, tecnicamente, me parece um equívoco ele fazer plano de cargos segmentados quando a categoria toda deveria estar sendo contemplada. Né? Então, estou dando um exemplo prático. E, insisto, o sindicato não é contrário à elaboração de plano de cargos, porque nós fomos a favor. Né? Porque o governo abre essa negociação, nós não podemos ser contrário. Claro, não vai deixar essa oportunidade passar. Então, por isso que a nossa intervenção nisso, ela é limitada. Né? Nós não conseguimos impedir que o governo faça esse tipo de discussão com as categorias, porque, querendo ou não, é um avanço para eles também. Resolver o problema do engenheiro, resolver o problema do advogado e resolver o problema do auditor fiscal. Pelo menos são 3 categorias a menos. Né? E é bom, né, os gestores públicos, especialmente nesse ano de eleição municipal, ficarem atentos aos servidores públicos. Se você pegar essa massa aí de 8.000 e tantos servidores, multiplicar pela família, é um diferencial importante na hora de uma eleição, né? Ah, claro, e se você levar em consideração, inclusive, o resultado das eleições anteriores que a gente teve, né? É um grupo de eleitores que está dentro da máquina, conhece a máquina e, pro lado que ele pender, ele tem uma força muito forte. Porque, uma força exagerada, até porque ele e a família, realmente, ele acaba, às vezes, decidindo a eleição. Porque a opinião dele perante a população era muito importante. Ele está dentro da máquina. Então, quando ele emite uma opinião sobre um determinado fato, a pessoa que ouve, ela dá um valor muito maior, porque ela fala com propriedade. Ela diz, eu estou lá dentro, eu estou vendo que é assim. Né? Então, se ela falar que ela está lá dentro e está falando que tal governo é bom, ela está dizendo... porque ela conhece. Se ela falar que o governo não é bom, ela também usa como testemunho o fato de estar lá dentro. Então, como você com propriedade apontou, realmente eles têm
eles podem fazer diferença. É uma grande força, né? Não tenha dúvida. Levanir, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí, sucesso de mais uma gestão bem profícua e com muito trabalho a favor dos servidores e da comunidade pontagrossense. Obrigado, eu agradeço e também ter colocado para as pessoas, apesar de nós estarmos há bastante tempo no movimento sindical, estamos extremamente gratos pela confiança que eles depositaram e essa confiança nós vamos retribuir não fazendo mais do mesmo, não. Nós vamos inovar e nós vamos evoluir sim, porque essa experiência que nos proporcionou ao longo desse tempo a própria eleição, ela é uma ferramenta objetiva e um recado que diz, olha, precisa melhorar. E isso a gente vai fazer porque dedicação e vontade de trabalhar nós sempre tivemos. Tá certo, parabéns e muito obrigada. Obrigado, Ana. No próximo bloco, confira como foi o final de semana de festas do Clube Ponta Lagoa. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Do tonight. Aim gonna fire, shoot me right.